Que alegria! São 3 pessoas maravilhosas. A Mel, dona de uma voz marcante, personalidade forte, ímpar, mescla sedução e um magnetismo na sua arte. E na vida também. Primeira mulher trans a ocupar o palco com música, junto com o grupo musical, fazendo muito sucesso, e também ela foi apresentadora de TV, teve um canal, seu próprio canal, né, seu próprio programa na Twitch TV, e lançará seu primeiro disco solo neste ano. Marcela Tiboni é mãe, lésbica, escritora e ativista. Encontrou, através da escrita de livros e a construção de conteúdo pelas redes sociais, seu lugar de fala e grito. Rafaela Monteiro, ou apenas Rafamon, mineira de Monte Sião, e agora ela vive no Rio de Janeiro. Com estilo marcante, bem singular, muito colorido, alegre, Rafamon é uma das principais artistas cariocas. Ativista LGBTQIA+, e feminista, seus desenhos trazem muito impacto, além de beleza, às ruas da cidade. Sejam bem-vindas ao palco do Pedro II. Eu vou aguardando a entrada delas para nós assistirmos um show juntas. Eu gostaria de abrir esse momento com a Mel, a música da Mel. Ai, que demais. Vamos lá. Oi, gente. Você abusou da minha boa vontade. Não merecia ter tido a posse da chave que abria caminhos que nenhum homem jamais desbravou. Hoje eu tô leve, acende vela pro santo, e o que eu sentia se transformou nesse ranço. Te entreguei nas mãos de Xangô, e agora eu vou cuidar de mim. Eu já me libertei do seu encanto. Você jurou que eu ia continuar te amando. Agora eu finjo que nem te conheço. A partir de hoje só vai ter o meu desprezo. Você abusou da minha boa vontade. Não merecia ter tido a posse da chave que abria caminhos que nenhum homem jamais desbravou. Hoje eu tô leve, acende vela pro santo, e o que eu sentia se transformou nesse ranço. Te entreguei nas mãos de Xangô, e agora eu vou cuidar de mim. Eu já me libertei do seu encanto. Você jurou que eu ia continuar te amando. Agora eu finjo que nem te conheço. A partir de hoje só vai ter o meu desprezo. Vai voltar rastejando, se enrolar aos teus pés. Não vale nada, cobra criada. Aqui não tem vez, aqui não tem vez. Vai voltar rastejando, se enrolar aos teus pés. Não vale nada, cobra criada. Aqui não tem vez, aqui não tem vez. Eu já me libertei do seu encanto. Você jurou que eu ia continuar chamando. Agora eu finjo que nem te conheço. A partir de hoje só vai ter o meu desprezo. Eu já me libertei do seu encanto. Você jurou que eu ia continuar chamando. Agora eu finjo que nem te conheço. A partir de hoje só vai ter o meu desprezo. A partir de hoje só vai ter o meu desprezo. A partir de hoje só vai ter o meu.
Olá, queridas. Mel, que encanto. Conta um pouco pra gente como que é estar ao palco. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todas, para todos e para todas. Meu nome é Mel, eu tenho 30 anos de idade, eu sou uma travesti preta, eu tenho os cabelos cacheados, longos e ruivos, e eu estou vestindo um vestido branco e brincos brancos também. Estou aqui falando com vocês agora. Olá, Marcelo. Olá, Rafaela, Rafa, Mon. É muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com você, Cristiane, para falar sobre o meu trabalho também. Esse foi o primeiro single que eu lancei na minha carreira solo. Sim. Ele fala sobre o término, né, sobre o final de um relacionamento abusivo. Ele fala sobre violência também, mas se refazer no meio disso. E, enfim, é uma música que é muito real para mim. Assim, ela fala muito no tocante do meu sagrado, também fala sobre a nossa humanidade também, né? Sobre o que os nossos instintos humanos de reagir, de sobreviver. Enfim, uma música que eu acabei fazendo um clipe durante a pandemia, que foi uma fase bem mais complicada e bem mais fechada, que a gente ainda está vivendo essa pandemia, sim, mas que foi num âmbito um pouco mais complicado ainda, uma equipe extremamente reduzida, eu acho que foram 5 pessoas no máximo, se eu não me engano, para fazer todo esse clipe. Foi gravado dentro da minha casa, então tem toda uma questão também de aconchego, isso, e é isso, assim, não sei mais o que responder a respeito, mas é o primeiro clipe da minha carreira solo, né? O primeiro single também, diz muito sobre mim, tem coisas novas por aí, e a partir disso a gente vem contando a nossa história, a partir de hoje, né? Que é o nome do título. Muito bom. Marcela, tudo bem? Seja bem-vinda. Queria que você contasse um pouco da sua história de ser mãe, ter escolhido ao lado da Mel ser mãe, que não é essa Mel, e trazer isso, né, para a gente, essa questão tão abertamente, tão lindamente, assim, sem amarra, sem nada, e eu venho acompanhando todo esse processo e assim, me encanto com tudo. Conta pra gente um pouquinho de tudo isso. Primeiro, boa tarde, queria agradecer o convite, sempre um prazer, uma honra, e sempre digo que onde houver espaço para falar sobre a dupla maternidade, sobre a maternidade lésbica, eu acho que a gente tem que ocupar com a nossa voz, com o nosso grito, com as nossas histórias. Eu tenho 39 anos, sou uma mulher branca, de cabelo liso até o ombro castanho, estou dentro de um quarto, então no meu fundo tem uma parede branca e também uma porta de madeira, que é onde fica o banheiro. Eu sou uma escritora e tenho me reconhecido assim, apesar de ser formada em artes visuais, ter trabalhado como artista e com mediação há muito tempo. Hoje eu me reconheço como uma escritora, e essa mudança toda se dá, Cris, por conta da chegada dos meus filhos. Então, eu sou casada com uma outra mulher, né, que é a Melanie, que eu chamo de Mel, então hoje a gente vai ter aqui esse encontro de Mels. E a gente se casou em 2017, a gente está junto já desde 2013 com esse projeto da maternidade. E eu acho que, dentre tantos preconceitos, um país extremamente homofóbico e transfóbico, eu acho que a dupla maternidade ela tem alguns privilégios, que são algumas perguntas que a gente pode se fazer. A primeira delas era qual das duas ia engravidar. O meu pai e a minha mãe, quando engravidaram de mim, eles não se perguntaram qual dos dois ia engravidar. A gente se perguntou. No momento que a gente decidiu qual barriga ia ser, e era a barriga da Mel, e a gente escolheu uma reprodução assistida, uma fertilização in vitro, a gente pode se fazer uma outra pergunta, que era com o óvulo de qual das duas. Então, qual a genética essas crianças carregariam? Mais uma pergunta que meus pais não puderam se fazer, e a gente escolheu de novo, então, a genética da Mel. E quando eles nasceram, a gente pode se perguntar também se eu, mesmo sendo uma mãe não gestante, gostaria de amamentar os meus filhos, e para essa pergunta eu respondi sim. Eu fiz uma indução à lactação quando a Mel ainda estava grávida dos gêmeos,
comecei a produzir leite. Então, quando eles nasceram, na sala de parto, eu já coloquei os meus filhos no peito, e a gente partilhou essa amamentação até eles terem 2 anos de vida. Mas, apesar de todos esses privilégios, da beleza que a nossa maternidade carrega, que eu falo através do Instagram, dos livros que eu publiquei, eu sempre digo que a pergunta mais difícil que eu tenho de responder é como eu me sinto sendo mãe, porque é uma sociedade que ainda não valida a minha maternidade. É uma sociedade que insiste em dizer, como talvez um dos seus maiores ditados, que mãe só tem uma. E eu não sou nem a mãe biológica, também não sou a mãe genética. Então, a pergunta que eu ouço muitas vezes é: que bonito, você não tem vontade de ter um filho seu? Como se Bernardo e Yolanda não fossem os meus filhos. A diretora do hospital não queria que eu amamentasse os meus filhos dentro do recinto hospitalar, dizendo que era uma amamentação cruzada, que é quando uma mãe amamenta o filho de outra mulher. Ou seja, a diretora do hospital, formada em medicina, já diz ali, na chegada dos meus filhos para o mundo dos nascidos, que eu não sou a mãe dos meus filhos. E essa é uma sequência que eu vivo o tempo inteiro na vida, das pessoas desvalidarem a minha maternidade, porque não é o meu sangue que corre na veia dos meus filhos. E eu acho muito curioso, porque eu sou doadora de sangue há 20 anos, então eu fico pensando quantos filhos, irmãos, mães e pais eu tenho nesse Brasil inteiro que correm o mesmo sangue que o meu pelas veias, mas os meus filhos, aqueles que eu escolhi para maternar e para serem os meus filhos por desejo, por interesse e por amor, eu não posso, por muitas pessoas, ser a mãe deles, porque não tenho o meu sangue. Então é tudo ainda muito confuso, tudo muito novo, e por isso que eu acho importante esse espaço e todos os outros que a gente tem para poder falar sobre esse assunto. Sim, fala um pouquinho dos seus livros. Tenho 2 livros publicados, o Mama, um relato de maternidade homoafetiva, que foi lançado em 2019. Mama, ele surgiu de forma muito despretensiosa, porque quando a gente decidiu engravidar, a gente era um poço de desconhecimento. A gente não tinha quase nenhuma informação de como 2 mulheres fazem para engravidar na ausência de um sêmen, que era o nosso caso. E eu fui numa livraria em São Paulo, bastante grande, procurar um livro que falasse sobre dupla maternidade e descobri, através do vendedor, que esse livro não existia. Fiquei até um pouco chocada na hora, falei, bom, acho que esse cara não está muito antenado, vou para a internet, e de fato esse livro não existia. Porque a gente está em 2017, não tem um único livro em livraria que fale sobre o assunto. Quando você digita adestramento de cães, tem mais de 98 títulos. Como é que você digita uma relação homoafetiva e não tem um único livro que fale sobre esse tipo de maternidade ou parentalidade? Eu comecei a escrever o Mama como um relato mesmo de tudo que eu estava vivendo, desde a parte mais técnica, do que é uma fertilização in vitro, uma inseminação, processo da reprodução assistida, valores, hormônios, até a situação de como é que nesse país se encara a existência de 2 mães, de uma mãe que vai gestar e parir, de uma outra mãe que não vai, mas que optou por amamentar. Tudo que eu escutei sendo essa mãe não gestante ou essa não mãe, como é que a gente lidou com a chegada deles. E agora, semana passada, lancei o 2º livro pela Companhia das Letras, chama Maternidades no Plural, e que aí eu conto um pouco, não só esse processo anterior, mas falo um pouco também da minha infância, de como é que foi esse processo desse desejo de ser mãe numa sociedade bastante machista e heteronormativa, que nos cria para sermos mulheres mães, e conto um pouco também já desse processo. Escrevi quando eles já tinham 2 anos de idade, então conto um pouquinho mais. E agora estou preparando mais 2 livros que vão ser publicados no ano que vem, a continuação do Mama, que vai da chegada deles até os dias de hoje, e um outro que vai falar sobre o apanhado da maternidade lésbica e dupla maternidade no país. Que ótimo. Rafa Mon, tô até te estranhando nessa parede branca, hein? Tá meio esquisito esse negócio. É porque eu não tô na minha casa, senão estaria tudo colorido atrás. Eu imaginei. Seja bem-vinda. Eu queria saber de você como que foi a infância, como que você tratou a infância do Davi, assim, se tinham proibições, se tinha algumas coisas que você, ou foi muito aberto, como que foi todo esse processo com Davi e a maternidade? Oi, gente, boa tarde, muito obrigada por esse convite, com essa mesa muito maravilhosa, estou bem honrada de estar aqui. O meu nome é Rafaela Monteiro, apenas Rafa Mon, eu tenho 42 anos, tenho a pele branca, cabelo escuro, curto, eu estou vestindo um vestido bege e um colar de miçangas coloridos. Então, para falar da infância do Davi,
O Davi, desde pequeno, ele sempre se interessou. Ele está aqui na minha frente, olhando para mim, né, com um olhar assim, vamos ver se você vai falar a verdade, mamãe. Ele sempre se interessou para o universo dito das meninas, o universo feminino, né? Que é dito pela sociedade como o universo de meninas, né? Tipo bonecas, unicórnios, ursinhos, até para os esportes mesmo. Uma vez eu dei um skate para Davi, ele fez um escândalo, fez eu trocar por um patins. Então, assim, Davi sempre teve esse olhar mais para o universo feminino. E ele sempre teve muita liberdade, muita, né? Obviamente, eu que nasci numa sociedade patriarcal, numa cidade do interior, eu criei ele como assim, menino, né? E ele vai seguir ali os padrões ditos de meninos. Coloquei ele no jiu-jitsu, ele odiava. Eu insisti muitas coisas para ele. E quando eu vi assim, que não era o universo dele, que ele sofria com isso, sim, era realmente um sofrimento para ele, eu comecei a deixar ele livre mesmo, sabe? Vou deixar isso desde muito pequeno. Eu lembro da gente entrar em lojas de brinquedo, ele ficar com o olho brilhando para comprar as bonecas. Eu falava, pode comprar, filho. E ele ficava constrangido de comprar, mas às vezes acabava comprando. Davi só teve esse... Eu não falo que foi sair do armário, porque eu acho que Davi nunca esteve no armário. E eu acho que é isso que toda criança e adolescente, que eu espero para a sociedade, né? Estava até conversando com uma coleguinha dele ontem, e eu falei para ela, porque ela falou para mim que é bi, né? Ela tem 13 anos. Eu falei, sua mãe sabe? Ela falou assim, acho que não precisa saber, né? Eu sou o que eu sou. Eu não preciso chegar para minha mãe e contar, sabe? Não é uma questão, isso é tão lindo, porque ninguém chega para os pais e fala, eu sou hétero, sabe? Então, para mim, acho que o futuro dessa geração tem que ser esse, sem traumas. E Davi foi mais ou menos isso. Com 10 anos, ele falou, mãe, não gosto mais das roupas que você compra para mim, que eu comprava muito camiseta de banda, e eu quero escolher minhas roupas. E eu levei um dia ele para fazer compra no shopping, e ele começou a ir nas áreas femininas, e ele comprou saia, e não era coisa discreta, não, era lantejola, renda, e ele começou muito no mundo das drag queens, ele queria se transformar mesmo, ele fez aula de maquiagem de drag, ele se montou de drag, ele teve essa fase ali de se reconhecer nesse universo, de estar sendo aceito. Hoje em dia, ele com 13, quase 14 anos, ele se considera agênero, né, um adolescente. Ele pode ser chamado ele ou ela, não importa. Sim. Eu acho lindo porque ele flutua muito nos dois universos, sabe? Ele está sempre... ele está com uma coisa assim, muito assim, que você fala... que a sociedade estranha, né? Porque às vezes está com uma camiseta de time de futebol e está maquiado, tem uma coisa ali do universo feminino também. Eu acho lindo isso, eu acho maravilhoso. E eu acho que tem que ser assim, né? E eu, como mãe de uma criança que não é vista, adolescente agora, né, pela sociedade, porque para a sociedade isso não é normal, eu morro de medo de agressões, enfim, e eu tento proteger ao máximo, e isso fez com que eu me tornasse ativista, né, porque desde quando o Davi trouxe essas questões, eu acho que a bandeira LGBTQIA+, entrou de frente para mim. Eu sempre fui feminista e agora eu sou ativista LGBTQIA+. E a minha frase que eu uso desde então é protejam as crianças LGBTQIA+, e as crianças trans, né? Porque elas precisam ser, são produzidas nessa primeira infância, nessa adolescência. Então eu acho assim, eu com o meu trabalho como artista, influenciadora, eu procuro expor nossa relação de amor natural, né? Então é isso que eu venho trabalhando com o Davi desde então. Sim, é lindo todo esse processo. Aproveitando que eu estou falando com você, nós fizemos um totem de chamada para cada dia de palestra aqui. Esse totem foi baseado, porque a gente, ouvindo tudo isso, a gente vê que cada vez mais a gente precisa de afeto. É afeto, o mundo está precisando de afeto. Né? Olhar com os olhos limpos e com muito afeto. E esse trabalho é de um artista também, o Helder Oliveira. Ele fez o afeto na lata. Ao invés deles descartar as latas que ele usa para fazer os murais e tudo mais, ele teve um momento, amanhã ele vai contar, até vai estar conosco aqui falando sobre oportunidades iguais.
E ele escreve uma poesia, faz um desenho, uma releitura daquela lata que iria para o lixo e dá de presente em vários lugares, bibliotecas, comunidades, pessoas afins, enfim. E nós reproduzimos em tamanho gigante a lata que está no palco hoje, sobre a diversidade. E aproveitando tanta arte, tanto colorido, eu gostaria de mostrar aqui para vocês também a arte de Rafa Mon com seu filho Davi. Nós temos aí... Eu fui buscar, porque eu falei, gente, preciso mostrar para o mundo aí. É muito bonito o seu trabalho, é lindo. Esse daí eu fiz logo quando o Davi começou a trazer essas questões. Sim. E eu me tornei mãe pela diversidade, né? Eu faço parte desse grupo que acolhe, fazer esse mural para justamente isso, porque foi no Dia das Mães e acho que foi muito perto do Dia do Orgulho LGBTQIA+. E eu quis mostrar justamente isso, sabe? Esse amor, esse afeto de uma mãe para uma criança LGBT, né? E normalizar isso, né? Porque é muito tabu para a sociedade a questão da criança LGBT. As pessoas não falam sobre isso. E ela existe, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a primeira agressão, normalmente, dessas crianças é dentro de casa, e é muito por falta de informação, por falta de acolhimento, dos pais mesmo. Então, as mães pela diversidade fazem um trabalho que é fundamental e maravilhoso, que é acolher esses pais e explicar para eles essa relação amorosa, né? Sim. Nós estamos com a imagem. Elas já viram? Ah, então ótimo, porque eu pensei que fosse aparecer aqui para mim também. Eu sou fã, né? E você, Mel, o que você me conta da sua infância, assim? Como foi esse processo? Como que foi tudo isso que você veio a ser? Então, eu sou o que eu sou desde que eu nasci. Eu acredito nisso, e não só acredito, como é confirmado hoje em dia, né, depois de tanto tempo, pela minha mãe biológica, pela minha avó, que já faleceu, mas que me criou, pela minha família toda, né, sempre fui uma criança trans, como bem disse a Rafa aqui pra gente, existem, elas não se tornam, ou podem vir a se tornar, porque eu acho que a liberdade das pessoas de serem o que elas quiserem, né, existe essa, como é que eu vou dizer? Eu acredito muito que as pessoas devem ser felizes. Quanto mais gente feliz no mundo, menos incômodo, menos guerra, menos problema, menos discussão, menos debate, menos encrenca. A melhor vitória é aquela que a gente não teve que ter uma guerra para ela, né? Então, para mim é isso, assim. Pensando na minha infância em si, foi uma infância extremamente complicada, sem romance nenhum. Foi difícil pra caralho, sabe? Tive que fazer terapia durante muito tempo, por obrigação, e fiz terapia dentro da igreja, né, que é uma violência gigantesca, que já é direcionando, né, aquele corpo para uma normatividade, né, direcionando todo o ritmo, o meu ritmo humano, natural, para uma parada que não era minha, de fato. Então, houve muitos problemas até eu chegar nesse resultado que vocês estão vendo aqui. Hoje eu sinto muita felicidade, muita alegria por ter, enfim, e no meio do meu caminho, no meio de toda essa complicação, ainda ter tido uma oportunidade de ter a minha avó, né, que por mais que teve as suas dificuldades ali, esteve junto também. É importante demais que as famílias estejam inteiradas com os seus filhos, suas filhas, seus filhos trans, porque é isso, né, no fim das contas, todos os pais, mães, né, falando de mães e familiares no geral, são muito preocupados, né? Eles ficam muito preocupados com o que vai acontecer na rua, como é que vai ser na escola, com o que vai trabalhar, para onde vai. Só que, antes de pensar em tudo isso, acho importante a gente pensar que a nossa célula primária é a família, né? E assim, famílias, independente da sua formação,
famílias plurais, né? Eu fui criada pela minha avó, por exemplo. Minha avó e minha tia que me criaram. Então, foram 2 mulheres que me criaram. E essa foi a minha família. Eu não tive outra família além dessa. E aí, quando essa família se vira contra você, parece que aí, sim, as coisas desabam. Aí as oportunidades se perdem, aí você cai numa marginalidade ainda maior, porque se o seu corpo já é tido como um corpo marginal, estando dentro de uma família que te ama, que te aceita, que te acolhe, que te direciona, imagina sem isso, sem essa base. Então, tudo se torna mais complicado. Minha infância foi extremamente difícil, né? Muitos tratamentos, hoje em dia aí tomando ansiolítico, antidepressivo, a gente vem rompendo as barreiras, acho que a arte entrou na minha vida de uma forma devastadora, assim, né, que eu falo, né, eu não vou morrer engasgada por causa disso, eu acho que o fato de eu ter me tornado artista foi algo extremamente precioso para mim, eu acho que é aí que eu consigo lidar com todas essas questões, colocar tudo para fora, tudo que aconteceu, tudo que eu vejo, tudo que acontece. E é isso, assim, eu ando meio Rita Lee, gente, eu ando meio Rita Lee, assim, porque já são muitos anos, né, a minha transição, ela aconteceu ali no meio de 13 para 14 anos de idade, né, que começaram os confrontos mais terríveis, assim, familiares, que é uma fase bem da puberdade, né, e aí a gente tá ali no meio das descobertas sexuais também. E assim, foi uma fase muito complicada, foi uma fase bem traumática, mas faz muito tempo isso, né? E a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Também fiz muita amizade, criei vínculos maravilhosos de amigos e pessoas que se tornaram parte da minha família, que se tornaram familiares de apoio mesmo, de conversas, de pessoas que a gente pode contar como família. E tudo isso contribuiu para as coisas melhorarem. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Não desejo isso nem para as minhas inimigas, nem para os meus inimigos. Eu acho que é daqui para frente. E que bom, fico muito feliz para vir. Que tem uma mãe incrível que está dando suporte, que observa de longe, mas também está de perto, que deixa fluir, que deixa crescer, que deixa nascer, que deixa ir, que deixa vir. Isso é muito importante. Até porque, né, gente... Vamos parar para pensar. As maiores violências e as maiores guerras, os maiores problemas que a gente já enfrentou até hoje, foi dentro do binarismo, né? Foi dentro dessa trajetória cisgênero e branca. Então, por que a gente vai renegar algo que está vindo de uma forma leve, tranquila, a abrir caminhos para outras pessoas? Por quê, né? Sempre essa relutância. E aí eu falo para vocês sobre Rita Lee e volto lá no tempo, que eu falei que eu tô um pouco, já faz muito tempo, porque a Rita Lee falou, eu vi um vídeo dela esses tempos aí que eu morri de rir. Ela falou, como é que é para você? Você sofreu muito? Nananã? É sempre uma pergunta meio assim, né? Eu falo, sim, mas eu tô de saco cheio, sabe? Eu tô de saco cheio, eu tô assim, um cristalzinho, tô de saco cheio. Porque... nem tudo é só dores, né? Eu acho que a gente transforma essas dores ao longo do tempo também. E eu me tornei uma pessoa extremamente forte, me tornei uma pessoa extremamente importante para mim mesma, consegui me valorizar, enxergar minha beleza, enxergar o que me nutre. Não precisava ter passado por muitas coisas, mas infelizmente aconteceram. E eu fico feliz de ter pares, né? De ver pares hoje em dia com muito mais felicidade, com muito mais afeto. E é isso, gente, basicamente. Obrigada. Marcela, e tem sido essa educação dos seus filhos? Como que você trata tudo isso junto com eles, assim? De que forma isso acontece? A pergunta que eu mais ouço das pessoas, seja por perfil, ou pessoas que eu encontro de forma mais aleatória, é como é que vai ser quando você explicar para eles que eles têm 2 mães ou que eles não têm um pai? E essa explicação não existe, né? Não sei quem aqui já assistiu um vídeo que viralizou muito tempo atrás, do André Lodge, que é filho da Ana Lodge, filho de um casal de mulheres, quando ele foi ao programa do Serginho Groisman, no Altas Horas, e um garoto pergunta, né, quando você descobriu que sua família não era normal, e aí ele retribui a pergunta e fala, como é que foi para você quando você descobriu que você tinha um pai e uma mãe? Então, meus filhos, eles não vão descobrir nada, né, a família dos meus filhos é essa, e eu tenho um incômodo grande quando as pessoas falam assim, a família da Marcela é linda, não é normal
ou é diferente, mas é nutrida de amor. E eu sempre me pergunto, eu falo, gente, o que é família? Porque família nunca foi sobre composição de gênero. Eu não posso dizer que a família é formada por um pai, por uma mãe. Se a gente for olhar dentro das certidões de nascimento ou dentro das criações, são raríssimas as estruturas familiares que tiveram esse padrão pai, mãe e filhos. A gente tem aqui Mel falando, né, minha tia e minha avó, e essa é a minha família, e trata a minha mãe biológica, tem os genitores, mas o que é esse processo de família, de ter uma mãe só, de ter 2 pais, de ter mais de 2 cuidadores? Então, acho que o que eu tento mostrar para os meus filhos o tempo inteiro é que a família é um espaço, é um lugar de acolhimento, de afeto, de desejo de voltar, de partilha de conhecimento e de informação, e obviamente tem a parte também prática, né? Hoje você pergunta, eles estão com 2 anos e 10 meses, e você pergunta para a Yolanda ou para o Bernardo e fala, filhos, quantas mamães vocês têm? E aí eles apontam assim, 2, a mamãe Mel e a mamãe Cela. E você pergunta para a Yolanda, qual é a sua família? Ela fala, minha família é a mamãe Cela, a mamãe Mel, Binado, eu e a Clô, que é a cachorra. E você gosta da família? Eu amo muito, eu amo todo mundo. Cara, é isso, né? Eles são criados desde que nasceram por essa composição familiar, que também me incomoda muito, Cris, quando as pessoas falam assim, as novas composições familiares. Não são novas, composições familiares como a minha, como a da Mel, como o que Davi vai criar no futuro, são composições familiares que existiram desde o início da sociedade. Sempre. Se a gente for pensar nas questões de lei, aí pode fazer sentido, porque as leis amparam famílias como as nossas apenas desde 2011, quando o CNJ aprova o casamento homoafetivo. A gente tem alguns provimentos de leis importantes em 2016, em 2018, que vão amparar o registro, por exemplo, de dupla maternidade, que vão aprovar a adoção por casais homoafetivos. É uma transição, uma proteção muito nova, né? O Davi já estava vivo quando essas mudanças aconteceram, ou seja, são extremamente recentes, mas como composição familiar, ela é extremamente antiga. Então, eu vou lendo livros, a gente tem uma biblioteca gigantesca, entendam. Sim. A gente tem, sei lá, 15 livros que falam sobre famílias diversas para os meus filhos. E hoje eles olham, eles estavam... só um exemplo, assim, ontem a gente foi comer num restaurante por quilo perto de casa e tinha uma criança sentada numa mesa com 2 mulheres. E aí o B olhou e falou assim, mamãe, aquela minha amiga também tem 2 mamães. E eu falei, é mesmo, meu filho? E eu olhei, dentro do meu olhar de lógica, era uma mãe e uma avó. Mas quem sou eu para dizer que porque aquelas pessoas têm uma diferença geracional, elas não são 2 mães? Aí eu falei, bacana, filho, por que você acha que são 2 mães? Ele falou, porque as 2 mamães estão junto com ela e estão cuidando dela. Então, cara, a conversa acabou por ali, porque eu não preciso de uma comprovação, eu não preciso ir lá bater no ombro e falar, desculpa, vocês são casados, vocês são casal, vocês namoram, vocês são 2 mães, é uma avó, Fim, para o meu filho, a explicação dele de que eram 2 mães é porque as 2 estavam cuidando daquela criança. Eu vou em outras situações falar assim, olha só, uma mamãe e uma vovó, e as 2 criam, e as 2 cuidam, e as 2 têm uma proteção, para que eles entendam que a pluralidade, porque também, né, é muito pequeno achar que, primeiro, a família lésbica como a minha é a única que existe, porque existem muitos formatos, né, de famílias lésbicas ou de dupla maternidade, e achar que a pluralidade acaba na dupla maternidade. Gente, existem muitas formas de se formar, né, de ter uma família. Então, é isso que eu tento mostrar para eles o tempo inteiro, e mostrar com a forma naturalidade, porque dizer que não é normal, ou que nossa família é diferente, mas ali tem muito amor, tem muita matéria que sai sempre assim, a família da Marcela é um pouco diferente, mas é baseada no amor. Eu falo diferente do quê? Diferente para quem? Daquilo que foi criado por hegemonia branca, classe média, né? Assim, então, eu tento também tirar um pouco essas palavras, que é o normal e o diferente do que é a nossa composição familiar. Interessante que todos esses dias, em todos os temas que nós tratamos, nós ouvimos isso de todos. Como que a gente carrega palavras e ações que vêm ao longo do tempo. E a gente, às vezes, tem dificuldade mesmo, até na pronúncia, de mudar isso. Mas esperamos que todos estejam alertas aí e que isso cada vez mais se torne natural. Rafa, eu gostaria de saber o quanto que a sua arte ela serve como ferramenta LGBT, QIA+, e por tudo aquilo que você acredita. Sua arte fala,
Sua arte fala? Fala muito. Eu acho que toda arte ela serve como ferramenta de luta política e social, né? Eu acho fundamental isso. Para mim, a arte, se não fossem as minhas bandeiras, a minha arte, eu acho que não existiria, né? Eu acho que as minhas lutas, as minhas bandeiras, elas estão na frente da minha arte. A minha arte só acontece graças a ela. Principalmente porque eu trabalho com arte na rua. Eu uso a rua como plataforma do meu trabalho. E a rua, ela é uma ferramenta política muito potente, né? Porque eu chego ali, eu imponho um trabalho, né? Porque eu acho que a arte urbana, ela tem essa função, né? Você vai lá chutando a porta, você obriga as pessoas a olharem esse trabalho. E eu acho que se eu não usasse a rua, né, a minha arte como ferramenta política das bandeiras que eu acredito, ela nada seria. Então, eu acho que assim... Então, quando o Davi trouxe as questões, eu me tornei mãe pela diversidade, ativista LGBTQIA+, imediatamente isso esteve presente na minha arte, né? Recentemente eu fiz um trabalho que me tocou profundamente, que foi o mural para o Alexandre Ivo, né? Que Sim. Foi o adolescente que tinha idade, foi torturado e morto em São Gonçalo em 2010. Até hoje o crime não foi justo, os torturadores estão soltos. E esse trabalho mexeu muito comigo, porque ele tinha a idade de Davi, nunca tinha falado para a mãe que era gay, mas os amigos diziam que sim, ele tinha um jeito meio afeminado, e por isso os algozes acharam que ele merecia morrer e não estar entre a gente, né, de maneira terrível. E eu fiz questão de retratar ele de uma maneira colorida, feliz, porque o que eu quero com isso? Eu quero que, além de fazer com que ele seja lembrado, e a história dele seja lembrada, eu quero que as pessoas conheçam a história dele, porque crianças e adolescentes morrem torturados simplesmente por existirem, né? Então, assim, eu acho que a arte tem esse papel de uma pessoa que talvez seja conservadora, olhar para aquilo ali e falar quem foi, e procurar, dar um Google, saber quem foi Alexandre Ivo, e ter empatia por essa história, sabe? Mesmo não concordando com várias outras coisas, né? Eu costumo brincar que eu faço uma comunicação não violenta com o meu trabalho, né? Porque na rua, porque eu sempre procuro colocar questões que são muito pesadas e muito doloridas, né? Como essa história, de uma maneira que leve e colorida, para que as pessoas consigam levar aquele olhar de compreensão e empatia. Então, eu acho que a arte tem esse papel transformador e fundamental assim, para a sociedade. Por isso que eu acho, assim, esse trabalho do Alexandre me marcou muito, porque foi quando eu realmente tive essa noção de como a gente pode mudar a sociedade, né? Teve uma matéria enorme na Globo falando sobre o caso de novo, depois de 10 anos. O MP pode ser que reabra o caso para os caras serem julgados finalmente. Então, assim, existiu uma movimentação, a mãe dele se sentiu acolhida, a irmã. Então, assim, para mim foi muito bonito fazer esse trabalho. Então, eu quero fazer cada vez mais isso, sabe? Porque eu acho que, assim, aos pouquinhos a gente vai conseguindo mudar a sociedade de alguma forma. É o gesto que acolhe, né? E você, Mel, a sua arte, ela também então, serve como empoderamento, né? Todas as vezes que eu ouço isso, eu tenho uma resposta muito ampla, assim, eu fico pensando. Eu acho que a arte, como eu disse da outra vez que eu estava falando com vocês aqui, agora há pouco, ela surgiu na minha vida, principalmente agora nessa carreira solo, muito mais como um vômito mesmo, como algo que eu preciso tirar de mim, algo que eu preciso mostrar, algo que eu preciso trazer para sobreviver. Eu acho que hoje em dia a única coisa que me mantém viva e respirando e ativa assim na vida de alguma forma é a arte, a praticar a minha escrita, compor, né? É fazer tudo aquilo que gira em torno da minha arte, que é a imagem também.
tudo isso eu acho que está ligado a essa sobrevivência, né? Está ligado à minha travestilidade, está ligado à minha negritude, está ligado a tudo isso, porque é a partir deste corpo que eu trago o que eu quero, que eu trago o que eu sinto, que eu trago o que eu vejo. Então não tem como não ser ligado a isso, né? Eu não escolhi. Se eu pudesse escolher, talvez, por exemplo, falar só de amor, talvez as pessoas não consumissem o que eu tô querendo vender, entendeu? Por quê? Porque o meu corpo, de certa forma, ele é muito mais um tema do que o que eu tenho para falar, entende? Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Então, obviamente, tudo o que eu faço vem disso, vem da minha travestilidade, vem da minha negritude, vem da minha experiência familiar, vem de tudo isso, tanto de violências quanto de amores e tudo mais, mas tudo vem a partir de um corpo travesti. Então não tem como fugir disso. O quanto seria incrível se a gente pudesse só falar de amor, né? Como várias outras cantoras e cantores cisgêneros que existem aí no Brasil, se a gente pudesse só pegar um violão e falar um laiá, 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 o amor é lindo, que delícia, vem me dar. Tipo, qualquer coisa desse jeito. Sim. Se isso seria de fato visto, né? Essa para mim é uma grande dúvida, essa para mim é uma grande questão. Até quando a gente vai continuar pisando no mesmo barro, discutindo o mesmo tema, falando de coisas muito parecidas, né? E não levar para um lado natural, não naturalizar esses corpos, não naturalizar essas vivências. Até quando eu falo disso, que aí mais uma vez repetindo a Rita Lee, que tô de saco cheio, porque já tem 14 anos, né, gente? Tipo, os temas precisam mudar, as coisas precisam evoluir, as pessoas precisam estudar, precisam melhorar a cabeça delas. Não é a partir da gente, sabe? É a partir do outro também. É uma ponte. Se é uma ponte, do meu lado essa ponte está feita. Então é a partir da minha arte, é a partir do que eu falo, é a partir do que eu sou. Tudo isso está conectado diretamente ao que eu faço. É impossível não se ligar. E eu uso isso também como um instrumento, né, para poder colocar para fora coisas que para mim são importantes, como eu disse anteriormente, sobre amor, sobre relação familiar, sobre família, né, família que eu digo, a família que a gente escolhe também, sobre os nossos amigos, sobre coisas que são bobas, mas que para mim são novas, entende? E isso que é uma parada que eu acho que às vezes as pessoas não entendem, assim, o grande público que consome, né, a nossa arte, assim, às vezes não compreende, é que a gente tem mais necessidade de falar sobre outras questões também, que não só sobre a nossa vivência em si, que não só sobre o nosso corpo, que não só sobre as nossas violências. Elas existem, elas estão aí. O nosso país é o país que mais mata travestis do mundo inteiro, sabe? O país que mais odeia pessoas como eu. Ele odeia pessoas como eu. E assim, por mais que ele odeie esse país, odeie pessoas como eu, repetindo novamente, eu estou aqui e quero falar sobre amor. Eu acho que não tem resistência maior que essa, não tem outro lugar que não a arte também, onde eu possa falar sobre isso. E assim, fico grata pelas pessoas que me consomem, que consomem aquilo que eu faço, que não só eu faço, né? Mas que outras travestis também fazem, porque é isso, eu acho que é o único meio onde a gente consegue falar. Claro, né? Estamos começando a galgar lugares, espaços na política, que é extremamente importante, porque é aí que a gente vai conseguir fazer, de fato, um rondejão, né? Fazer uma volta aí para que a gente possa inserir os nossos corpos no mercado de trabalho, em outros lugares. Mas o primeiro lugar onde eu falei e onde outras antes de mim puderam falar também foi através da arte. Então ela precisa continuar existindo e é ali que a gente dilacera e se renova. Se dilacera e se renova. Porque é isso. Obrigada, Mel. Eu, pegando um gancho aí, gostaria de fazer uma pergunta para as três aí, vejam aí quem gostaria de responder, porque nós estamos vendo cada vez mais pessoas assumidamente, né, LGBTQI+, nos cargos públicos, né? Qual que é a importância dessa representação nos dias atuais aí? Como que vocês veem? Oi, licença, vou responder aqui primeiro, mas eu quero ouvir vocês, por favor.
Gente, então, é extremamente importante. A política, quando a gente está falando de política, não é política social, é política institucional. A gente vota para que aquela pessoa esteja ali defendendo os interesses da sociedade. Então, que sociedade é essa que está sendo defendida até hoje, sem pessoas trans estando lá representando esse público, né? Representando essa galera, que é uma galera grande, né? É falta de democracia. Quando a gente vê isso, para mim é como a Érica Malunguinho fala, né? Isso é na real, é uma denúncia, né? Quando você vê a falta, quando você percebe que é novidade uma mulher trans, uma travesti, uma pessoa trans no geral, um homem trans, estar no poder, ocupando um cargo na política institucional é novo, isso é uma denúncia, isso não é normal. Não era para ser assim, então a gente estava errado o tempo todo. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu acho que o pensamento tem que ser. E é importante, porque é importante, poxa, olha lá, a nossa vida inteira sendo julgada por um plenário que às vezes está votando pela nossa morte, está votando por um salário menor para todo mundo, ou seja, políticas específicas, né, para a nossa população é extremamente importante. Então, não tem o que falar, assim, é importante. Se não fosse tão importante assim, eu acho que o Bolsonaro não teria lutado tanto para estar ocupando o cargo dele, né? Eu acho que ele quis estar ali na chefia do nosso país porque é um cargo político e a política é importante. Ela muda as pessoas, ela muda as estruturas, ela, enfim, renova todo o ar que a gente respira, né? Toda a arte também que a gente consome. Eu costumo dizer que o poder que está instituído naquele momento vai te corromper. Mesmo você querendo, mesmo você não querendo, mesmo você gostando, mesmo você não gostando. Você vai recuar, você vai mudar um pouquinho, você vai deixar de fazer uma coisa que você gosta, você vai se adaptar, porque o mercado, né? O mercado está completamente ligado à política. E a política está completamente ligada às nossas relações sociais. Então, não tem mais o que falar. A política é extremamente importante, é muito importante que pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, mais mulheres cisgêneras também, mais mulheres pretas cisgêneras também, estejam ocupando cada vez mais esses lugares que são majoritariamente ocupados por homens brancos, cisgêneros e muito, muito, muito velhos. Então a gente precisa tirar essa galera que tá, esses munhás, né, da nossa política de lá, porque eles não conseguem acompanhar, entendeu? A evolução e nem a conversa de hoje em dia, né? Então é extremamente importante que a gente faça essa reciclagem, não só importante como urgente, como extremamente necessário, porque senão a gente vai se cansando, né, de discutir sempre as mesmas coisas. E eu acho que ocupar um cargo político alto faz com que essas discussões mudem, evoluam, que a gente tenha outros problemas, para além dos que a gente já tem, porque problema a gente nunca vai deixar de ter, né? Humanos, a gente vai ter problema pro resto da vida, talvez até na próxima encarnação. Mas eu acho que é falar sobre outros problemas, que não sejam as nossas mortes, que não sejam as nossas humanidades, né, sendo tomadas. Então, tudo isso eu acho que a política consegue viabilizar de uma forma melhor do que a gente ficar gritando e batendo palma do lado de fora do prédio, entendeu? Eu acho que lá dentro as coisas funcionam muito melhor. Então é importante demais. Não sei nem por onde começar a falar sobre essa importância. Cara, eu fico pensando também na importância que tem de pessoas de visibilidade pública, né, assumirem suas sexualidades, os seus gêneros de forma aberta. Eu fico pensando quando alguém olha para mim e fala assim, nossa, eu nunca tinha conhecido uma família de duas mães. Eu falei, cara, você não lembra de Cássia Eller? Você não lembra lá em 2001, quando a Cássia morreu, e o Brasil inteiro acompanhou isso pelo Jornal Nacional, pelo Fantástico, pelos jornais, pelas revistas, que o avô queria a guarda da mãe, da Maria Eugênia. A gente acompanhou isso há 20 anos atrás. Então, você dizer que você nunca viu você já viu, porque não tem como não conhecer a história de Cássia Eller. Quando eu olho, né, eu que sou uma mãe ao lado de uma outra mulher, e eu olho para a Fabiana, por exemplo, a Fabi do vôlei, ex-jogadora da seleção olímpica de vôlei, e hoje está
tá lá no Instagram dela, assumindo a dupla maternidade ao lado de outra mulher. Quando eu olho para a Cris, que é jogadora da Seleção Brasileira de Futebol, também assumindo a maternidade. Quando eu olho para lutadoras de jiu-jitsu ali, assumindo, de MMA, Nanda Costa com Lanlan, também assumindo essa maternidade, essa gravidez. Isso é importante para amparar não só a minha família, mas como minha família nuclear e meus amigos. A minha mãe, que tem 74 anos, quando ela vê uma família como a minha, representada na televisão, na novela, no filme, no livro, na política, isso endossa, isso acolhe, isso abraça a minha mãe de 74 anos, isso abraça o meu pai, que talvez esteja acompanhando, é o meu maior acompanhador de todas as lives, de tudo que eu faço. Isso é importante para que eles também percebam que a família da filha e da nora está ali representada em larga escala. E para os meus filhos isso é indiscutível, né? Para essa geração que está chegando, Davi, Bernardo e Holanda, o quanto é importante eles verem a família deles dentro da mídia e representada em outras figuras, e obviamente dentro da política. Quando o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, já dentro do cargo público assume ser um homem gay, um político gay, isso é importantíssimo também como força para falar, estaremos em todos os lugares, independente de gênero, de sexualidade, o que está em jogo ali é nossa capacidade, nossa voz, né, como a gente consegue articular. Então a gente tem que ocupar esses lugares e ocupar de forma libertária. Essa coisa de assim, vou me assumir ou não vou assumir, estou mais ali com a colega do David, fala, tem que me assumir para quem? Você é obrigado a me respeitar, sendo muito quem bom. Eu sou, não interessa eu dizer, né, de quem eu gosto ou de quem eu não gosto, isso pouco importa, porque isso está no campo do individual, do único da pessoa. Né? Alguma consideração, Rafa? Não, eu acho que as duas falaram tudo o que eu penso a respeito disso, né? Inclusive, nas últimas eleições dentro de casa, a gente procura eleger e votar em pessoas, né? Pelo menos votar em pessoas que sigam essa posição mesmo, pessoas LGBTs, pessoas pretas, pessoas que precisam ter mais representatividade dentro da sociedade, né? A gente precisa dessas pessoas no poder. Então, eu acho que também o nosso papel como sociedade é fazer com que elas se elejam, com que elas cheguem lá, né? Então, eu não vou me candidatar, porque eu não tenho essa vocação, mas eu vou fazer campanha, né? Porque isso também é importante. Eu acho que se posicionar politicamente como artista, influenciador, é muito importante também, né? Além da gente de ter toda essa questão de posicionamento LGBTQIA+, que a Marcela falou, que é incrível, mas eu acho que no mundo de hoje, com a sociedade que a gente vive, com o presidente que a gente tem, se posicionar politicamente é fundamental. Então, eu acho que assim, a gente não vai se candidatar, mas a gente se posicionando também é muito bom. Com certeza. Tem uma pergunta aqui para vocês. A Bruna Magalhães, ela faz essa pergunta para a Rafa, para a Marcela. Qual o recado que vocês deixariam hoje para as instituições, escolas ou grandes estabelecimentos, como shopping, pousadas, hospitais? Vocês acham que esses ambientes têm sido inclusivos o suficiente para a família de vocês? Já processaram algum lugar? Acham que isso vale a pena? Vou começar aqui, Marcelo, porque para mim essa foi a maior questão. Uma vez eu me dei conta que o Davi foi ao shopping com os colegas, acho que ele tinha uns 11 anos de idade, e ele estava de saia, estava bem montado. Hoje em dia ele já não se monta tanto, que mudou de fase e tal, mas estava bem montado. E Davi tinha a passabilidade, porque estava com aquele corpo de criança ainda, não tinha a voz grossa que ele tem hoje, não tinha os pelos aparentes que ele tem hoje. Então ele parecia realmente uma menina ali, né? Uma figura feminina. E eu deixei ele no shopping a primeira vez sozinho com os colegas, que eu ia buscar depois. E naquele momento eu falei assim, e se ele sentir vontade de ir ao banheiro? Em qual banheiro ele vai? E aquilo me deu um frio na barriga, um aperto no peito. Eu chamei ele, voltei. Eu falei, filho, promete pra mim que se você tiver vontade de ir ao banheiro, você vai no banheiro feminino. Não, mãe, prometo. Por favor, vai no banheiro feminino. Pede pra alguma colega ir com você. Né? Porque eu acho assim, né, na minha cabeça de mãe, porque ele estava se vestido como você mesmo. Se ele entrasse no banheiro masculino, ele ia talvez ter algum tipo de agressão, enfim, não sei.
Mas isso foi uma questão muito grande para mim. Eu falei, gente, precisa existir banheiros para todos os gêneros em ambientes públicos, né? E eu lembro que eu fiz um trabalho daí para a BR Malls, que é uma empresa que eu costumo fazer bastante trabalho de arte, e eu tive uma reunião com eles, eu falei, por que vocês não implantam em todos os shoppings do Brasil, que eles são mais de 60 shoppings, o banheiro sem gênero, sabe, nos shoppings? Eles estão começando a fazer isso. E eu acho assim, a gente tem que começar justamente levantando essas questões que para o resto da sociedade... nunca foi uma pergunta. A primeira pergunta que eu tive na escola nova do Davi, que agora já faz 3 anos que ele está lá, foi, e o banheiro? Tem um banheiro sem gênero para ele usar? E a escola falou, tem um banheiro. Isso para mim foi fundamental para eu ter matriculado naquela escola. Inclusive a escola falou assim, o ano passado a gente tentou ter todos os banheiros sem gênero, só que por conta dos pais a gente teve que voltar banheiro masculino, feminino, e deixamos um banheiro que era para os professores serem de crianças que podem, tipo assim, pode ser menino, ou criança que não se encaixa no padrão, né? Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que levar para as escolas, tem que levar para esses ambientes, assim, museus, shoppings, porque é uma provocação que o resto da sociedade não tem, não é uma coisa assim, tipo, que vai... Então, tem que partir da gente, sabe? Exigir essas mudanças. Cara, sem dúvida alguma, não estão preparados, talvez estejam começando a se articular, né, a se preparar, a tentar, e eu vejo isso pela quantidade de empresas que têm me chamado para dar palestra para suas equipes internas, como as empresas hoje já têm articulado os grupos de pesquisa de gênero, sexualidade, raça, LGBTQIAP+, enfim, então acho que a gente está startando, a gente está começando, está muito longe. Eu uso aqui um exemplo que vai englobar o que a Rafa está falando, que é a Receita Federal. A Receita Federal é o maior banco de dados do país, é utilizado por praticamente todos os órgãos públicos e particulares. Enem, vestibular, faculdades, escolas, Polícia Federal, Civil. Quando eu digito os dados do CPF dos meus filhos e no último campus aparece o nome da mãe e eu digito o meu nome, eu caio numa aba do computador que diz Marcela não condiz com o nome da mãe do Bernardo. Ou seja, para a Receita Federal, eu não sou mãe do meu filho. Primeiro, a Receita Federal ainda usa a nomenclatura mãe e pai, ainda é binarista. A Mel já falou aqui de forma muito brilhante, quase todas as guerras do mundo e desacordos acontecem pelas discussões binárias. Se para a Receita Federal, que é o maior banco de dados do país, ainda se usa pai e mãe, por que um shopping vai colocar um banheiro universal, um banheiro a gênero? Por que uma escola vai tirar da sua ficha pai e mãe e colocar filiação? Por que ao fazer um boletim de ocorrência não vai colocar pai e mãe? Por que o TSE, o TRT? Por que todos os órgãos públicos e particulares desse país vão mudar? Se o maior banco de dados não mudou, isso está entrando no processo, a gente está judicializando junto com uma junta de advogados, o mês que vem isso deve entrar no STF como um grande processo. Cara, é tudo uma grande articulação, se vale a pena processar? Com certeza, o meu canal de Insta, ele serve muito para essas denúncias de restaurante, eu mesma fiz o Del Boni semana passada, fui fazer um exame ginecológico, e aí me perguntava assim, você tem filhos? Já sofreu aborto? E eu falei para a mulher, assim, eu tenho filhos, mas eu não gerei, o que eu respondo? E ela olha para mim e fala assim, responde que não, porque ele precisa só ver se você tem alguma cicatriz intrauterina. Eu falei, então você fez a pergunta errada, porque eu tenho filhos. Agora quer dizer que então meu filho tem que nascer da minha barriga? Todas as questões de adoção, útero solidário, tantas outras composições familiares, numa pergunta totalmente equivocada. Delboni está aí para me ligar, para mudar, mas ó, já faz aí 8 dias o primeiro contato, isso não aconteceu. Isso vai ser dito e redito insistentemente até essas coisas começarem a mudar. Mel, tem uma pergunta aqui para você, da Bruna Magalhães, pelo YouTube. Você acha que o debate sobre os direitos das pessoas trans está avançando dentro e fora da internet? Ou você acha que a internet só nos dá essa impressão de que as coisas estão caminhando mais rápido do que parece? Então, eu acredito que as duas respostas, eu daria as duas respostas. Eu acho que a gente está avançando sim nas discussões, só que a internet ainda ilude muito a gente em relação ao mundo real, né? Quando a gente sai da telinha do telefone ou do computador, as coisas giram de uma outra forma. Até porque a gente tem que parar para pensar que o nosso país é um país que a educação não chega para todos, né?
Então, a tecnologia não chega para todo mundo da mesma forma, então o aprendizado não vai chegar para todo mundo da mesma forma. Então, a internet ilude a gente, sim, em relação à dimensão das coisas. Tudo acontece muito menos do que o que acontece na internet, né? Não tudo, mas eu acho que as coisas boas que a gente vê na internet, o nosso caminho de discussão, ele é muito menor. Você repara que são núcleos, né? A gente percebe aí... Ai, gente, eu vou dar um exemplo aqui de parênteses para vocês. Imagina, nosso país tem o quê? 235 milhões de pessoas, né? Imagina, 235 milhões de pessoas. Uma pessoa que é muito famosa na internet, sei lá, tem o quê? Tem 40 milhões de seguidores, isso não é nem metade, entendeu? Então você pensa, é tudo nuclear, a gente está falando aqui ainda sobre as questões de gênero, sobre os nossos debates sobre violência, sobre feminismo, sobre transfeminismo, sobre racismo, raciais, né? Raciais, os nossos debates raciais. Tudo isso é discutido ainda num lugar muito pequeno. E é importante que ele continue acontecendo. Esses debates movimentam a nossa sociedade, sim. E é por isso que a gente está aqui, inclusive, falando sobre eles. Porque é importante que a gente fale. Cada pessoa representa muita coisa, né? Repara como o vírus da Covid pegou as pessoas. Óbvio, uma pessoa só precisou estar com esse vírus para que tudo isso virasse uma rede. Então, a gente espera que alastre, diferente do que a gente quer do Covid, a gente quer que acabe logo isso, mas a gente espera que a informação, que o afeto, que as pessoas tenham o bom senso delas, né? Eu acho que não precisa me amar, não precisa amar ninguém tá pedindo amor, a gente quer respeito, a gente quer caminho livre, a gente não quer ser violentado, é isso, esse é o nosso pedido, né? E é importante que ele comece sim, que esse debate exista na internet, porque ele flui depois dela. Agora, para quem pega esses debates, para quem pega toda essa informação que a gente está disseminando aqui hoje, guarda ela e quando encontra com seus amigos, continua falando como se nada disso daqui tivesse acontecido, é uma pessoa que prova que o nosso assunto não está chegando. E aí essa pessoa tem que sentir um pouco de dor. Eu diria que ela deseja um pouco de dor para essa pessoa, porque é isso, né? A gente faz um esforço de ter uma página no nosso Instagram ali para poder divulgar coisas, para poder falar sobre assuntos importantes. A pessoa segue, ela também tem a sua responsabilidade. A partir do momento que você recebe essa informação aqui, a responsabilidade é totalmente sua de continuar ou não, entendeu? De fazer o mundo melhorar ou fazer ele continuar na mesma. Então, eu acho que é por aí. As informações precisam ser passadas, sair da internet e ir para o mundo, entendeu? Sair daqui com palavras complicadas, com palavras difíceis, com palavras intelectualizadas e chegar em uma pessoa que não tem tanto acesso à educação, que não teve, uma avó, uma tia, alguém que não entende. É você que vai saber como conversar com essas pessoas, não eu, entendeu? Não uma outra pessoa travesti. Eu acho que é isso, a gente vai se unindo porque o mundo é nosso. O mundo é meu, o mundo é seu também. Só que a gente tem que pensar que algumas informações são mais fáceis para outras passarem do que para a gente. Entendeu? E a partir do momento que você já sabe, eu acho que é isso. A disseminação da educação é melhor do que disseminar ódio, do que disseminar qualquer outra desventura, qualquer outra violência. É isso que eu acredito. As duas coisas. Eu acho que tanto a discussão da internet, ela fica muito ali às vezes, mas ela é muito importante. Também acho que o mundo precisa aprender mais. Tem mais Falei uma igual a pergunta. Não, ótimo. O João Marcelo Pirani, ele faz uma pergunta. É possível obter RG constando os 3 nomes na filiação? Já é possível? Vamos lá, esses provimentos têm mudado muito. Quando eu fui fazer o meu RG, né, o RG dos meus filhos, essa mudança do CNJ em 2011, o que ela diz? Cai a nomenclatura pai e mãe e entra filiação. Então, os cartórios têm que mudar isso e nos documentos tem que sair sempre filiação. Isso de fato acontece. A certidão de nascimento dos meus filhos tem como filiação, não tem mais avô materno e paterno, o RG deles também sai filiação. Porém, tanto quando eu fui ao cartório fazer o registro de nascimento, quando eu fui ao Poupatempo em São Paulo para fazer o RG,
as atendentes não sabiam como fazer. E olhavam para mim e falavam assim, olha, vai levar um pouquinho mais de tempo, porque eu nunca fiz, eu não sei como fazer. E eu olhava e falava assim, mas o que muda? Porque se está escrito filiação, se for um homem ou uma mulher, vai ter o nome masculino e feminino, se forem duas mulheres, qual é a diferença? A diferença é que ainda na tela do computador tem pai e mãe. Essa retificação é feita na hora da impressão, ou seja, é um primeiro erro constitucional aí de que essa mudança deveria ser feita. A multiparentalidade, ela já é prevista, você pode hoje registrar até 4 nomes de cuidadores, não foi por uma proteção homoafetiva, foi por uma proteção heteronormativa de casais que às vezes tinham uma criança, registrava o nome de pai e mãe, um deles ou falecia, ou ia embora, ou era preso, e aí esse pai, essa mãe casava de novo com uma outra pessoa que assumia a paternidade, parentalidade dessa criança e queria incluir o seu nome na certidão. É um processo judicial, então hoje eu tenho amigas, por exemplo, que vieram, por exemplo, ter uma relação heteronormativa, essa criança era registrada, depois essa mãe se separou, passa a namorar uma mulher, se casa, essa esposa também assume maternidade e entra com um processo para ser uma terceira cuidadora dentro da certidão. Mas é ainda um processo judicial e eu posso não estar falando uma coisa com 100% de certeza porque esses provimentos mudaram um pouco o ano passado, então é importante pesquisar, mas a última informação que eu tenho é essa, por processo judicial você pode incluir o nome de um terceiro e quarto cuidador da criança. Obrigada. E falar a respeito, né, sobre o respeito, o acolhimento de todos os gêneros e identidades, é uma utopia? Se sim, o que fazer para deixar de ser? O que vocês me dizem? Cara, eu fico pensando, Cris, que a gente está se revisitando o tempo inteiro, né? Tem uma fala da Djamila Ribeiro que eu adoro, que ela diz assim, fomos criados por um país racista, classista, homofóbico, gordofóbico, machista, enfim, por toda uma legião de preconceitos. Eu sou fruto dessa sociedade, Mel, Rafa, você, a gente é racista, é homofóbico, é classista, é da nossa criação, e a gente vai desconstruindo isso. Então, eu, uma mulher lésbica, sou homofóbica. Em várias situações eu uso uma frase, normalmente a força de expressão, assim, quando a gente usa uma força de expressão, ela tem provavelmente um pé ali dentro de algum preconceito. Então, é se revisitar, é se reolhar o tempo inteiro. Quando eu penso em utopia, eu acho que a utopia, às vezes, ela não é alcançável. Eu prefiro pensar que isso vai ser alcançado e precisa ser alcançado rapidamente. Meus filhos estão fazendo 3 anos e começam já a dialogar, a entender, a conversar, a perguntar, a responder. Então, para mim, é urgente, eu preciso que isso mude. A maneira com que eu estou criando, Bernardo e Yolanda, é a maneira onde o erro é permitido, o meu erro é permitido, porque tem horas que eu falo uma besteira e eu tenho que olhar e falar assim, eu errei. A mamãe acabou de errar, acabei de falar uma coisa que não deve ser dita, porque isso, na verdade, às vezes eu vou revisitá-lo assim, 1 mês depois, eu falo, lembra uma vez que a mamãe falou tal coisa? Às vezes não lembra, mas às vezes lembra, não sei, não posso duvidar da memória deles. Então, eu estou o tempo inteiro também me repaginando e repaginando na criação deles, explicando as coisas como elas são de fato, né? Quem são, como são essas formações familiares, de pessoas, os livros. Então, eu acredito que esse respeito, ele pode acontecer, e eu sou essa pessoa que não me calo, tá? Se eu tô num parquinho, e aí eu começo a escutar umas crianças falando assim, seu viadinho, não, você é uma sapatão, e aí eu já entro e falo assim, isso é um xingamento? Vocês estão xingando um de viado e de sapatão? Sabia que eu sou mulher sapatão? E eu sou mãe do Bernardo e da Yolanda? E aí eu vou jogar isso para uma discussão e vamos conversar. Vocês têm 6 anos, mas vocês são seres humanos, são cidadãos da mesma cidade, do mesmo país que eu. E a gente vai fazer uma formação, uma construção educativa colaborativa. É todo mundo junto. Então eu sou a pessoa que intervenho, que faço essa intervenção sempre em prol da mediação, no lugar de diálogo, de construção coletiva, mas eu não deixo passar mais nada batido. Bacana. Alguém quer complementar? Eu acho que é justamente isso que a Marcela falou, né? Se a gente fizer uma utopia, a gente não vai estar lutando tanto, né? Eu acredito na mudança, eu acredito que está fazendo diferença, né? E é isso, a gente provocar o tempo todo, a gente cobrar e se cobrar, né? É exatamente isso que ela falou. A gente é fruto de uma sociedade homofóbica, gordofóbica, racista. Então somos isso. E se a gente não procurar essa mudança e fazer... se eu acreditar que é uma utopia, eu não vou mudar, né? Então, eu acredito, eu vejo a mudança, porque eu
horas. Eu costumo dizer que eu sempre vejo o copo mais cheio, né? E eu sinto que a sociedade está mudando, com passos de formiguinha, mas está. Então, é importante para a nossa luta também acreditar nisso. Então, eu acredito muito também. Eu acho que utopia também talvez não seja a palavra. Eu sou uma pessoa que eu não espero, não gosto de esperar as coisas, eu não sou paciente assim. Eu queria muito ser, mas a minha natureza não é essa. A minha natureza ela é mais urgente, assim. Então, eu não sou uma pessoa que tem esperança. Essa palavra ela carrega o espero, né? Ela carrega o tempo, uma coisa assim. Eu gosto de pontuar as necessidades que a gente tem naquele momento, na nossa urgência, e fazer, mesmo que seja no micro, né? Mesmo que seja nos nossos passinhos diários, fazer aquilo mudar o meu dia, fazer aquilo ser diferente para mim, ser diferente para quem está comigo, ser diferente para quem me acompanha de alguma forma. Eu não espero nada, absolutamente nada de nenhum ser humano, porque olha onde a gente chegou. Pelo amor de Deus, o mundo já acabou 20 vezes, o ser humano continua cometendo os mesmos erros. Então não dá para confiar. Acho que a gente tem que confiar na nossa possibilidade, na nossa capacidade em grupo, né, de transformar as coisas e aplicar essa transformação no nosso dia a dia, mesmo que seja micro, como a própria Rafa disse, mesmo que seja passinhos de formiga, a gente tem que fazer, a gente tem que conquistar, a gente tem que fazer algo e não dormir com aquela informação ruim, não dormir sem ter feito nada, como a Marcela disse, não pode deixar passar batido, não pode mais. Acho que a gente está num tempo onde que não é sobre agressão, não é sobre falar alto, não é sobre discussão, é sobre posicionamentos mesmo. Às vezes um silêncio que você faz diz muito mais sobre tudo aquilo que está acontecendo do que se você fosse dar um textão, por exemplo. Às vezes uma não presença, né, ou não estar ali naquele evento, que é um evento ruim, um evento cheio de pessoas péssimas, talvez seja uma resposta para muita coisa ali do nosso dia. Às vezes negar um convite, às vezes negar um trabalho. Isso acontece também para a gente poder se afirmar no nosso lugar e não só ficar deixando. Eu falo disso, Rafa, porque eu já ouvi muita gente falando, sabe? Tipo, muita gente falando, acredito. Eu acredito demais. Se eu não acreditasse, talvez eu não estaria viva aqui falando. Acredito muito que o ser humano pode vir a mudar, mas a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia, minuciosamente, para poder ter essa transformação lá na frente, assim, grandiosa. É isso. Vamos mudando, gente. Não vou aplaudir vocês, não. Não vou aplaudir vocês ainda, não. Eu acho que a gente não vai ter estrelinha hoje, não, Brasil. Vamos continuar mudando aí, porque eu acho que é uma obrigação nossa, enquanto ser humano, enquanto pessoas que se dizem de bem, pessoas que se dizem boas, a gente tá nesse reforço o tempo todo. Eu acho que é um trabalho, uma dinâmica em grupo que a gente tem que fazer aí até os nossos dias se findarem. Não vai acabar, eu não vou dar estrelinha, não. Nem dou nem pra mim, não tô dando estrelinha nem pra mim, que dirá pra vocês. Tô aqui, ó, de boa, vamos vivendo e lutando, porque o que eu espero mesmo é que cada dia mais tenham mais pessoas como a Marcela, mais pessoas como a Rafa, que a gente se naturalize nesse Brasil, que a gente entre por debaixo dessas raízes antiquadas, raízes homofóbicas, transfóbicas, raízes racistas do nosso país e venha minando ela, transformando, matando essas raízes para que novas plantas possam nascer, né? Eu acredito que é isso. E a gente está semeando. A gente já semeou, as que vieram antes de mim já semearam, as que vieram antes de mim já semearam também, e eu acho que a gente precisa matar essa árvore para a nossa planta nascer, e plantada já está, muita coisa já está sendo plantada, já foi plantada, acho que é isso. Que venham os frutos. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, foi incrível toda. A gente não tem, muitas vezes, mesmo lendo, ouvindo vocês, não tem ideia de tão grandioso, né, é o universo. Ontem nós tivemos com o Ailton Krenak também, se vocês puderem ouvir aí, tudo fala a mesma língua. Muito obrigada. E espero vê-las brevemente. Valeu.